Vocês acreditam que isso aqui é uma fossa? Estamos aqui no Pará, em Alter do Chão, a convite do Imaflora, para ensinar você a fazer uma fossa ecológica, onde quando você dá descarga no seu banheiro, você aduba essas plantas e produz frutos para você. Aprenda esse passo a passo e faça você mesmo. Então, nós estamos construindo aqui o sistema Quitavala, que seria a saída do vaso sanitário indo para nossos filtros biológicos que estão aqui atrás, tá? Então temos duas câmeras ou dois cilindros de água, que se chama de fossa séptica, câmera biodigestora ou filtro biológico, onde a água vai, você dá a descarga, a água vai passar no primeiro estágio, vai ficar ali um dia. Então a água junto com as bactérias vão dissolver os produtos sólidos da água e vai haver uma primeira purificação dessa água. E aí ela vai passar para o segundo estágio, onde o processo vai ser melhorado e os nossos resíduos, né, as fezes, vão se transformar em biofertilizante. E aí depois vai ser passado por uma vala de filtração que vamos construir logo ali, onde esse adubo vai irrigar as plantas. Quando eu dou 1 litro d'água aqui, empurro 1 litro d'água aqui, vai empurrar 1 litro d'água para um sistema de irrigação, que é um cano todo furado, que a gente vai pôr pedras em volta para ser fácil a saída da água, onde plantaremos plantas que vão absorver esse nosso biofertilizante. Como calcular o tamanho da nossa fossa? Existe uma média nacional que uma pessoa produz por dia 100 litros de esgoto. Existe uma outra norma que ajuda a gente a elaborar esse sistema, que precisa de 1.000 litros mais o consumo por dia dessa família. Então, se uma família tem 4 pessoas, cada uma consumindo 100, então são 400 litros mais 1.000, precisamos de uma fossa de 1.400 litros. Já uma família de 6, uma fossa de 1.600 litros. Então, continuando o cálculo da nossa fossa, então a gente já sabe que uma família de 4 pessoas precisa de 1.400 litros. Mas então qual é o tamanho dessa fossa? Então, estamos trabalhando com cilindros de ferro-cimento. Então sabemos que o diâmetro interno para uma família de 4 pessoas, a gente já calculou antes, precisa de 1,30 internamente. Se a família for um pouco maior, de 6 pessoas, a gente precisa de 1,40 de diâmetro. Se for muito grande essa família, de 14 pessoas, eu preciso de 2 metros de diâmetro interno. Altura. Altura que a nossa fossa tem que ter. Existe uma lei que toda fossa tem que ter, para uso de casas, 1,20 de altura. Então, a gente tem que deixar 1,20 de altura e tem uma lei também que fala que a gente tem que deixar 30 centímetros acima do nível da água. Então, no total da nossa fossa, a gente tem que ter 1,50 de altura. E a gente pode ter um pouquinho a mais para ficar um pouco mais alta, que quando chove, essa água não vai entrar dentro da nossa fossa. A gente chegou em conclusão, através dos nossos cálculos de volume, que a gente precisa de um cilindro com 1,30 de largura, né, total. Então, como a gente vai fazer esse círculo? Tem uma técnica muito simples. A gente põe um bastão no centro, através de um barbante, em um outro pau menor, a gente pode fazer uma técnica de compasso, fazer um círculo em volta do nosso bastão do centro. 1,40. Por quê? 1,30 é o que a gente precisa, mas a gente precisa ter uma folga para pôr a parede do ferro-cimento. Agora a gente vai começar a abrir o buraco. Tá? E o buraco vai ser qual tamanho? Como falamos anteriormente, eu preciso de um volume de água de 1,20 por lei. Então a gente vai abrir 1,20 mais o desnível que a gente está tirando da casa, que deve ficar aí por 1,60 em relação a essa casa. Agora a gente vai começar a construir a nossa fossa de ferro-cimento. A gente precisa
de alguns materiais. Uma tela pinteiro e uma tela pop, essas usadas em laje de construção de casa normal. Essa, no caso, esse buraquinho aqui é 10 por 10. É um pouco mais difícil de achar, mas se tiver de 15 por 15, também serve. Mas qual o tamanho dessa tela que a gente precisa comprar? Então a gente viu naquele cálculo anterior que a gente precisa de 1,30 de diâmetro. Mas qual será o tamanho dessa tela? Como que a gente faz para achar esse diâmetro? A gente pode pôr um haste aqui no meio. A gente sabe que o nosso diâmetro é 1,30. A gente vai pegar bem no meio, que seria 65, né? 65 mais 65, 1,30. Vou pôr aqui num barbante com prego e vou fazer o desenho representativo da nossa fossa. Então, agora se a gente pegar um barbante, uma corda, no caso eu peguei uma mangueira, a gente colocar ao redor do nosso desenho, a gente vai saber o comprimento da nossa tela. A gente pode passar um pouquinho mais, porque a gente vai ter uma emenda. E agora a gente vai medir o tamanho da nossa mangueira. A gente esticou a mangueira, estamos medindo o comprimento que deu, está dando uns 5,10 e com um pouquinho de sobra para a gente poder fazer aquela sobreposição para poder amarrar com arame. Agora a gente vai ver a altura da nossa tela, porque a gente compra com alturas muito diferentes do que a gente precisa. Então a gente já sabe, que a gente já explicou, que eu preciso ter uma altura de 1,20 com água, e também a gente falou que a gente precisa deixar 30 centímetros acima, que é o espaço que a gente precisa trabalhar vazio. E a gente precisa passar um pouquinho o nosso filtro do nível da terra, senão o que vai acontecer? Pode começar, quando chove, cair água dentro. Então aqui a gente vai medir uns 50 mais uns 20, que vai dar uns 70, para a gente passar um pouco do nível da terra. E vamos cortar. Já colocou a tela pop, fixou a pinteiro na tela pop, agora a gente vai fixar agora essa mosquiteiro em cima dessa tela. Pode ser qualquer tipo, pode ser de saco de batata, qualquer coisa que tenha um tramo para a gente poder depois passar o cimento. A gente já aprontou a tela, tá com a tela pop, a viveiro e a tela mosquiteiro. Agora a gente precisa saber o tamanho certo da nossa fossa. Então a gente precisa de um diâmetro de 1,30. Então a gente pode fazer uma técnica assim, riscar na areia, na terra, no chão. Vamos só conferir, 1,30. A gente precisa desse diâmetro para uma família de 4 pessoas. Já fez o nosso cilindro, já colocamos a tela, agora a gente precisa usar uma técnica que é pintar com cimento. Para que isso? Para aquela tela verde lá ficar mais aderente ao cimento que a gente vai passar para rebocar a nossa fossa. Então a gente usa cimento, pode ser umas 6, para começar umas 6 colheres de cimento. O que a gente tem que deixar é meio pastoso, mas bem líquido para ser uma tinta. Um pouco d'água
dar uma mexidinha, vamos ver como está ficando. Está muito seco, um pouco mais de água. Aqui. Tem que ficar bem pastoso para poder pregar na tela. Então, está líquido, mas está grosso, né? É um aspecto de uma tinta, né? Não é muito líquido, está pastoso, que a gente pode se dizer. Eu preciso que isso seja fácil de sujar aquela nossa tela para depois de seco o cimento parar. Então, com a ajuda de uma brocha, a gente vai pintar a tela. Tá vendo que a gente vai sujar a tela e depois de seco o cimento vai conseguir parar mais facilmente aqui. A ideia aqui é que a tela fique mais sólida e cheia de textura para o cimento quando vier para o reboco parar nela. Ela vai escorrer e não vai pegar. Então, a gente já terminou, instalou o nosso cano, fizemos 2 buracos. Aqui a gente já está instalando a cisterna que a gente montou fora do buraco. Já passou a mão da tinta de cimento que eu falei. A massa da nossa estrutura de ferro-cimento são 2 partes de areia e 1 de cimento. Isso quer dizer, 2 carrinhos de areia e 1 carrinho de cimento. A quantidade de água vai ser a massa ideal que seja de pastosa para mais seca. Porque quando você jogar na parede da nossa estrutura, ela consiga parar e não escorrer, né? Então a massa, vocês estão vendo, ela está bem pastosa e está mais para seca do que molhada. A gente deixou o fundo para colocar depois. Por quê? Fica mais fácil da gente trabalhar, porque essa massa vai caindo no fundo. E agora a gente precisa estruturar o fundo. Então agora estou cortando a tela no tamanho que precisa. Com a última massa a gente vai transformar isso numa coisa homogênea e estruturada. E depois de secar a gente vem com um acabamento mais fino. Estou aqui na fossa 1, né, a primeira fossa. O vaso sanitário está lá, vem água por aqui, essa aqui é a entrada da fossa. A gente colocou esse T para evitar que o mau cheiro volte para o banheiro, porque o nível da água é bem aqui. Então, como a entrada é aqui, o gás está aqui em cima, não consegue voltar para o banheiro. Então aqui a gente tem um nível de 1,20. Eu também faço com T, com uma profundidade maior, eu coloquei mais um pedaço de cano, porque o nível da água é aqui e eu quero trabalhar a decantação, né? Para a água sair para a fossa 2, nada que boia e nada que é pesado consegue sair, porque eu estou no meio da fossa. Então uma água mais decantada está saindo para a fossa 2. Tanto na entrada como na saída, a gente tem essas 2 espias que a gente pode chamar, porque se der algum problema de entupimento vai ser na entrada, então eu posso acessar aqui para desentupir, ou se der algum problema é na saída. Vou entrar por aqui, por cima e consigo obstruir também. Então, a gente está aqui na segunda fossa, a altura da água é a mesma, aqui tem 1,20 como na outra fossa. Aqui a saída
também tem esse sistema um pouco mais abaixo que o nível da água. E tem o sistema sifonado, né, que a água está aqui em cima para sair. 1,20 m de altura, como toda a outra fossa também. Aqui na entrada da segunda fossa não tem o sistema sifonado, porque a gente tem ali na saída da primeira fossa. E aqui tem a espia com um cap que, se porventura tiver algum entupimento, vai ser nessa saída. E daqui a gente segue para a vala de filtração. Agora a gente está impermeabilizando a nossa fossa. É ideal uma cor escura, um impermeabilizante cor escura. Existem diversos no mercado, né, para piscina, para baldrames, qualquer um que seja faça a nossa superfície ficar impermeável serve. E é muito bom ser preto, porque as bactérias anaeróbicas que vão trabalhar aqui, elas gostam de escuro. Então também a gente vai ter uma tampa, cor preta, então a gente favorece muito que essas bactérias tenham aí uma proliferação maior. Agora estamos fabricando as tampas que vão por cima de nossos filtros biológicos. Esses filtros vão trabalhar lacrados. Então, construímos um molde com uma madeirinha, né, um sarrafinho, uma ripa, na verdade, de 10. Colocamos a mesma tela no fundo, a mesma tela que a gente usou. Então fizemos um quadrado 10 centímetros a mais que o nosso filtro. A tela pop, a mesma mistura de areia e cimento. Para marcar as espias, a gente pega a tela pop, coloca em cima do nosso filtro, marca exatamente onde é, corta, coloca aqui na nossa forma, marca com outros canos para a gente ter essa forma circular depois que o concreto secar. Então a gente finalizou agora com a colocação da tampa, vedamos, chumbamos, pusemos cimento em volta. Os caps estão todos instalados, vedados, a gente precisa disso para evitar a saída de gás. As bactérias que trabalham nesse sistema anaeróbico precisam de escuro também. Nossos únicos contatos agora com essa fossa são por essas duas espias. Então agora a gente já está construindo a nossa vala de filtração. Essa vala a gente fez com 6 metros. Aqui o solo é areia, é fácil absorção. Se o seu solo for muito impermeável, talvez a sua vala tenha que ser um pouco maior. Aqui estamos instalando o cano dreno, que é o cano, é o ponto final do nosso sistema de filtro biológico. A gente, por não ter um cano pronto, a gente furou ele com... O furo é bom que seja o mais grosso, melhor, muito fino, vai entupir. Com criação de algas, as bactérias vão entupir esses canos, esses furos finos. Então preciso de buracos grossos. Os furos têm que ser em cima e nas laterais e não embaixo, porque se eu furasse embaixo, toda a primeira água que chega vai acabar sendo infiltrada nos primeiros metros da vala. Esse cano tem que estar em nível, porque a gente precisa que essa água seja infiltrada ao longo da valeta e não em um ponto específico, no ponto mais baixo. Temos que ter pelo menos uns 20 centímetros para baixo desse cano com pedras para facilitar essa drenagem. Ao lateral também com pedras para facilitar a drenagem. A gente vai recobrir então todo esse cano com pedra, depois vai passar um saco de batata em volta para evitar que a areia comece a tampar os vãos da minha pedra. Eu preciso criar essa largura toda de fácil drenagem. Então, aqui no final dessa vala de infiltração eu coloquei um cotovelo de 90 graus, esse cano, que pode ser até mais baixo se preferir, e um cap. E não vou colar. Por quê? Porque se houver algum entupimento, algum problema na nossa vala, a gente consegue tirar o cap e ter acesso para desentupir o que esteja acontecendo. Então agora que a gente terminou nosso sistema de tratamento, agora vamos plantar ao longo da nossa vala de filtração. E vamos criar aqui um local que vai produzir frutos com a água suja que vem do banheiro.